Ela soltou na frente de todo mundo. Meus pais preferem meu ex. Ali eu vi que não tinha mais respeito nenhum. Eu nunca vou esquecer aquele jantar de aniversário da minha sogra. Era uma sexta-feira chuvosa de outubro, e a casa dos pais da Bruna estava cheia de gente. Tios, primos, amigos da família, todo mundo reunido naquela mansão no bairro nobre da cidade. Eu estava ali, tentando ser simpático como sempre, conversando com o cunhado sobre futebol, quando minha esposa se levantou no meio da sala com uma taça de vinho na mão. Achei que ela ia fazer um brinde para a mãe dela, mas o que saiu da boca da Bruna me congelou no lugar. Mãe! Pai! Eu preciso falar uma coisa que tá entalada há muito tempo. Vocês preferem o Leonardo, sempre preferiram ele, e todo mundo aqui sabe disso. O silêncio que tomou conta daquela sala foi ensurdecedor. Senti meu rosto queimar, meu coração disparar. Olhei para ela sem acreditar no que estava ouvindo. As pessoas pararam de mastigar, de beber, de respirar. Meu sogro limpou a garganta e ajeitou os óculos, mas não negou. Minha sogra apenas suspirou fundo, como se finalmente pudesse admitir algo que vinha escondendo por anos. Bruna, isso não é assunto para ser discutido agora, disse minha sogra com aquela voz calma e controlada que ela sempre usava. Por que não, mãe? Todo mundo aqui já sabe. O Rodrigo também sabe. Não adianta fingir. Senti todas as cabeças virarem na minha direção. A tia Cecília, que estava do meu lado, desviou o olhar constrangida. O primo dela fingiu mexer no celular. E eu ali, parado feito um idiota, sem saber o que fazer. Levantei devagar, tentando manter a compostura. Bruna, a gente pode conversar isso em casa? Ela me olhou com aquele jeito de quem estava cansada de fingir. Não, Rodrigo. Cansei de fingir que tá tudo bem. Cansei de fingir que você se encaixa nessa família. Aquelas palavras foram como uma facada. Não foi nem o que ela disse, mas como disse. Na frente de 30 pessoas. Na frente dos meus sogros, que não moveram um músculo para me defender. Pelo contrário, vi meu sogro dar um meio sorriso, como se finalmente a verdade tivesse vindo à tona. Peguei minha jaqueta, murmurei uma desculpa qualquer e saí daquela casa. Chovia forte lá fora, mas nem sentia a água gelada batendo no meu rosto. Só sentia a humilhação queimando por dentro. Naquele momento entendi que nunca tive respeito nenhum naquela família. E talvez nunca tivesse tido da minha própria esposa. Conheci a Bruna num projeto de extensão da faculdade há 5 anos atrás. Eu estava no último ano de engenharia civil. Ela cursava arquitetura. A gente se conectou na hora, sabe aquela química instantânea? Passávamos horas conversando sobre projetos, sonhos, planos para o futuro. Ela era diferente de todas as garotas que eu já tinha conhecido. Depois de 3 meses saindo juntos, ela me chamou para conhecer os pais. Lembro que comprei uma garrafa de vinho cara, caprichei na roupa. Queria causar boa impressão. Quando cheguei naquela casa enorme, percebi que estava entrando num mundo completamente diferente do meu. Meu sogro mal apertou minha mão. Então você é o Rodrigo. A Bruna comentou que você estuda numa federal, né? Isso mesmo, senhor. Me formei com honra ao mérito. Já tenho proposta de emprego numa construtora grande. Que interessante. Ele respondeu com aquele tom que deixava claro que não achava nada interessante. A mãe dela foi mais direta ainda. Bruna nunca nos contou muito sobre sua família. Seus pais trabalham com o quê? Meu pai é caminhoneiro, minha mãe é enfermeira. Gente trabalhadora, honesta. Vi o olhar que os dois trocaram. Aquele olhar que diz tudo sem precisar falar nada. Durante o jantar foi uma tortura. Cada pergunta parecia uma armadilha. Onde você cresceu? Estudou em escola pública a vida toda? Sua família tem propriedades? Pretende fazer mestrado fora do país? Quando saímos de lá, Bruna segurou minha mão no carro. Não liga para eles, Rodrigo. Eles são assim com todo mundo no começo. Mas não era com todo mundo. Descobri isso 2 semanas depois, quando ela deixou o celular desbloqueado em cima da mesa. Uma mensagem da mãe dela estava na tela. Filha, você tem certeza disso? O Leonardo ligou perguntando de você. Ele está preocupado. Vocês tinham tanto futuro pela frente. Quem é Leonardo? Perguntei, sentindo algo apertar no peito. Bruna ficou vermelha. É meu ex-namorado. A gente namorou 3 anos. Terminou faz 6 meses. E por que sua mãe ainda fala dele? Porque meus pais adoravam ele. O pai dele é sócio de uma clínica médica. O Leonardo se formou em medicina.
Eles achavam que a gente ia casar. E o que você acha? Ela me abraçou. Eu escolhi você, Rodrigo. Não importa o que eles pensam. Mas importava. Nos meses seguintes, percebi como importava. Nos almoços de domingo, meu sogro sempre encontrava um jeito de mencionar o Leonardo. Está trabalhando no hospital tal, comprou um apartamento na região nobre, viajou para um congresso internacional, e eu ali, suando para pagar o financiamento do meu carro usado, tentando provar que era bom o suficiente. Nunca fui. Casamos num sábado ensolarado de março, contra a vontade explícita dos meus sogros. Eles pagaram a festa, mas deixaram claro que era só para não passar vergonha na frente dos convidados. Durante os votos, minha sogra chorou, mas não eram lágrimas de alegria. Eu sabia disso. Os 3 anos de casamento foram uma guerra silenciosa. No primeiro aniversário de casado, organizei um jantar surpresa para a Bruna. Levei ela num restaurante à beira-mar, reservei a mesa mais romântica. Quando voltamos para casa, tinha uma mensagem da mãe dela no celular. O Leonardo perguntou de você hoje. Encontrei ele no clube. Continua solteiro, imagine só. Bruna leu e simplesmente apagou. Nem comentou nada. Como se fosse normal sua mãe ficar dando notícias do ex-namorado dela. Você não acha estranho? Perguntei, já cansado daquela história. Rodrigo, não começa. É só minha mãe sendo minha mãe. Mas foi piorando. Nos jantares de família, que aconteciam todo mês, o Leonardo começou a aparecer. Sempre tinha uma desculpa. Ele estava passando por perto. Foi convidado pelo primo dela. Coincidentemente, estava no mesmo restaurante. Numa dessas ocasiões, meu sogro levantou a taça. Um brinde ao Leonardo, que conseguiu a titulação de especialista em cardiologia. Estamos muito orgulhosos. Todo mundo brindou. Eu fiquei ali, segurando minha cerveja, me sentindo um fantasma na própria família. Parabéns, Leonardo. Forcei um sorriso. Ele me olhou com aquela superioridade disfarçada de simpatia. Obrigado, Rodrigo. E você? Como vão as obras por aí? Obras? Como se eu fosse um pedreiro qualquer. Trabalho com projetos de infraestrutura urbana. Acabei de ganhar uma licitação importante. Que legal! Ele respondeu, já virando para conversar com o sogro sobre investimentos. Bruna nunca me defendia. Quando eu reclamava no carro, voltando para casa, ela sempre dizia a mesma coisa. Você é muito sensível, Rodrigo. Ninguém está te atacando. Sua família me trata como se eu fosse invisível. Exagero seu. Ele só tem um jeito diferente de ser. No 2º ano de casamento, descobri que meu sogro tinha oferecido uma sociedade ao Leonardo numa clínica particular. Na frente de mim, ele nunca ofereceu nenhum cartão de visita. Quando questionei a Bruna, ela explodiu. E o que você queria? Que meu pai financiasse seus projetos? Você tem que conquistar seu espaço sozinho. Mas o Leonardo pode ganhar de bandeja, é isso? Ela não respondeu. Apenas trancou a cara e foi dormir no quarto de hóspedes. Naquela noite, entendi que eu era um estranho na minha própria casa. Um intruso que tinha ousado entrar num círculo onde nunca seria aceito. E o pior é que minha esposa deixava. Depois daquela humilhação no aniversário da minha sogra, passei 3 dias praticamente sem falar com a Bruna. Ela dormia no sofá, eu trancado no quarto. Na quarta-feira pela manhã, ela saiu cedo dizendo que tinha consulta médica. Nem me ofereceu carona até o trabalho, como fazia antes. Fiquei em casa naquele dia, fingi que estava doente, não conseguia pensar em outra coisa. As palavras dela ecoavam na minha cabeça. Meus pais preferem o Leonardo, todo mundo sabe disso. Por volta das 10 da manhã, ouvi o celular dela vibrar na mesa da cozinha. Ela tinha esquecido. Normalmente eu nunca mexeria, sempre respeitei a privacidade dela. Mas algo dentro de mim gritava que eu precisava saber a verdade. A tela estava desbloqueada. Abri as mensagens. O grupo de WhatsApp se chamava Planejamento Familiar. Estava eu ali, lendo mensagens entre a Bruna, meus sogros e, pasmem, o Leonardo. Mãe dela, 3 semanas atrás. Filha, você precisa tomar uma decisão logo. Não pode continuar desperdiçando sua vida assim. O Leonardo está disposto a esperar, mas não para sempre. Bruna, eu sei, mãe, mas é complicado. O Rodrigo vai surtar se eu pedir divórcio do nada. Meu sogro, nada é do nada. Você casou errado, acontece. O importante é corrigir enquanto é tempo. Leonardo, Bruna,
Estou aqui. Sempre estive. Quando você estiver pronta, a gente recomeça do jeito certo. Senti meu estômago revirar. Continuei lendo, as mãos tremendo. Bruna, 2 dias antes do aniversário. Vou soltar a real no aniversário da mãe. Cansei de fingir. Minha sogra. Acho precipitado, filha. Mas se é o que você decidiu, vamos apoiar. Leonardo. Eu estarei lá se você precisar de mim. Tinha mais, muito mais. Fotos deles almoçando juntos em restaurantes que eu nunca soube. Conversas sobre encontros às terças e quintas, justamente os dias que ela dizia ter reuniões até tarde no escritório. Meu sogro. Transferi mais 15 mil para aquela conta que conversamos. Para quando vocês dois acertarem a situação. 15 mil? Que conta? Que situação? Continuei fuçando. Entrei no e-mail dela, algo que nunca tinha feito. Encontrei trocas com um advogado especializado em divórcio. O assunto: separação amigável e partilha de bens. A consulta tinha sido marcada para a semana seguinte. Ela ia me pedir o divórcio. E pela conversa com o advogado, já estava tudo planejado há meses. Eles queriam que eu assinasse uma separação, onde eu abriria mão de qualquer direito sobre o apartamento que compramos juntos. Tirei foto de tudo. Cada mensagem, cada e-mail, cada comprovante de transferência. Salvei tudo na nuvem. Mandei para meu próprio e-mail. Quando terminei, eram quase 2 da tarde. Ouvi a chave girando na porta. Bruna chegou com sacolas de compras, sorrindo como se nada estivesse acontecendo. Oi, amor. Melhorou? Trouxe aquele miojo que você gosta. Olhei para ela e fingi um sorriso. Melhorei sim. Obrigado. Esperei até o sábado para confrontar a Bruna. Queria ter certeza de que não seria interrompido, que teríamos tempo para uma conversa definitiva. Acordei cedo, preparei café, coloquei tudo na mesa. Quando ela desceu, ainda de pijama, percebi que sabia que algo estava diferente. Precisamos conversar, Bruna. Ela sentou devagar, evitando meu olhar. Sobre o quê? Coloquei o celular na mesa e abri as capturas de tela. Vi a cor sumir do rosto dela. Rodrigo, você invadiu minha privacidade? Invadi? Você esqueceu seu celular desbloqueado. E ainda bem que esqueceu, porque agora eu sei de tudo. O grupo com seus pais e o Leonardo. Os encontros escondidos, o advogado de divórcio. Tudo. Ela fechou os olhos, respirou fundo. Quando abriu, tinha lágrimas escorrendo. Eu ia te contar. Quando? Depois de me fazer assinar aquela separação ridícula onde eu perco tudo? Não é assim, ela murmurou. Então me explica como é, gritei, perdendo a paciência. Me explica como você planeja há meses me abandonar e voltar para o Leonardo enquanto finge que está comigo. Ela explodiu em soluços. Você não entende, Rodrigo. Nunca entendeu. Então me faz entender. Bruna limpou as lágrimas, mas continuaram caindo. Eu nunca superei o Leonardo completamente. A gente terminou porque meus pais estavam pressionando demais para casar logo, e eu quis ter liberdade. Conheci você, me apaixonei, achei que seria diferente. E não foi? Foi no começo. Você era intenso, dedicado, me tratava como prioridade, mas depois eu percebi que casei por rebeldia, para provar para meus pais que eu podia escolher minha própria vida. E agora? Vai voltar correndo para os bracinhos do Leonardo porque papai e mamãe mandam? Não é só isso! Ela gritou de volta. Você não entende a pressão que eu sofro. Todo almoço, todo jantar, todo evento familiar é a mesma coisa. Quando você vai ter juízo, Bruna? Olha o que você perdeu. O Leonardo nunca te trataria assim. Me trataria como? Com essa insegurança toda, sempre cobrando atenção, sempre reclamando da minha família. Porque sua família me humilha, porque você permite. Ela levantou, batendo as mãos na mesa. Eu não aguento mais, Rodrigo. Não aguento ficar no meio dessa guerra. Cansei de defender você e de defender eles. Eu só queria paz. E paz para você é fugir para os braços do ex-namorado que seus pais aprovam? É ter uma vida normal, sem brigas, sem cobranças, sem ter que provar nada para ninguém. Olhei para ela e vi uma estranha. A mulher que eu amava nunca existiu de verdade. Era só uma projeção do que eu queria ver. Você nunca me amou de verdade, disse baixo. Ela não negou. E aquele silêncio doeu mais que qualquer palavra.
Na segunda-feira de manhã, liguei para o escritório dizendo que estava doente. Peguei todas as evidências que tinha coletado e fui direto ao escritório de advocacia que um amigo da faculdade havia me recomendado. Dr. Márcio era especialista em direito de família e tinha fama de ser implacável. Ele leu tudo com atenção, ajustando os óculos de vez em quando. Depois de 20 minutos em silêncio, levantou a cabeça. Rodrigo, você tem ouro nas mãos. Isso aqui é mais do que suficiente para um processo bem embasado. Eu só quero me separar sem perder tudo que construí, doutor. Ele sorriu de canto. Você vai fazer mais do que isso. Essas conversas provam conspiração para fraudar a partilha de bens. Você tem direito a muito mais do que imagina. Nos dias seguintes, segui exatamente o que o advogado orientou. Em casa, fingi que estava pensando no casamento, que talvez pudéssemos tentar terapia de casal. Bruna comprou a história completamente. Você realmente toparia fazer terapia? Ela perguntou surpresa. Se for para salvar nosso casamento, eu tento qualquer coisa. Ela me abraçou, aliviada. Obrigada por não desistir da gente, Rodrigo. Enquanto isso, eu estava documentando absolutamente tudo. Instalei um aplicativo de gravação no meu celular, dentro da legalidade, apenas para registrar conversas que aconteciam na minha presença. Numa sexta à noite, meus sogros vieram jantar em casa. Rodrigo, precisamos conversar sobre o futuro, meu sogro começou, com aquele tom paternalista que eu odiava. Claro, senhor. Sobre o quê? Sobre sua situação financeira. Notei que vocês ainda não conseguiram quitar o apartamento. Talvez seja a hora de pensar em algo menor, mais adequado ao seu padrão. Liguei o gravador discretamente. O apartamento está no nome dos dois. Compramos juntos. Sim, mas convenhamos que a entrada veio majoritariamente da Bruna, não é mesmo? Mentira. Eu paguei 60% da entrada com a grana que juntei durante anos. Minha sogra interferiu. Não precisa ficar nervoso, Rodrigo. Estamos apenas sugerindo que talvez vocês precisem reavaliar certas escolhas. Que escolhas especificamente? Meu sogro suspirou. Vou ser direto. Você não é o tipo de homem que imaginávamos para nossa filha. Seria melhor para todos se você aceitasse isso e facilitasse uma transição amigável. Transição para o quê? Para que cada um siga seu caminho. A Bruna merece alguém do nível social dela. Cada palavra era um tiro, mas mantive a calma. Entendo. Vou pensar no que vocês falaram. Quando eles foram embora, salvei a gravação com um sorriso amargo. No dia seguinte, levei tudo para o Dr. Márcio. Perfeito, ele disse. Agora temos não só as mensagens, mas também declarações explícitas de discriminação e tentativa de coação. Isso fortalece ainda mais seu caso. Quanto tempo até entrar com o processo? 1 semana. Deixa tudo preparado nos mínimos detalhes. Voltei para casa naquela noite com uma certeza. Eles não faziam ideia do que estava por vir. O Dr. Márcio me ligou numa quinta-feira à tarde, a voz carregada de urgência. Rodrigo, preciso que você venha ao escritório agora. Descobri algo que muda completamente o jogo. Cheguei em menos de meia hora. Ele tinha papéis espalhados pela mesa, extratos bancários, documentos de cartório. Lembra que você mencionou que seus sogros sempre falavam sobre herança da Bruna? Sim, viviam dizendo que ela herdaria metade da fortuna deles. Então, pedi a um investigador particular que fizesse uma varredura financeira. Olha só o que ele encontrou. Ele empurrou os documentos na minha direção. Eram transferências bancárias. Valores altos, todos saindo das contas dos meus sogros. Não estou entendendo, doutor. Seu sogro transferiu 2 imóveis comerciais que estavam registrados como futura herança da Bruna para uma conta conjunta. Dele com o Leonardo. Senti o sangue ferver. Como assim? Tem mais. Existe uma empresa de fachada criada há 8 meses. Sócios, seu sogro e o Leonardo. Capital inicial de R$500 mil. Dinheiro que deveria ser da herança da sua esposa. Isso é legal? Tecnicamente sim, porque a herança ainda não foi oficializada, mas demonstra má-fé absurda. Eles estavam desviando bens patrimoniais antecipando que você e a Bruna se separariam. E a Bruna sabe disso? Pela conversa que interceptamos, não. Eles estavam fazendo tudo pelas costas dela também. Aquilo era inacreditável. Não bastava me destruir.
Eles estavam roubando da própria filha. Tem como provar que isso foi feito esperando nossa separação? Olha a data das transferências. Começaram exatamente uma semana depois daquele jantar onde sua esposa soltou a bomba sobre eles preferirem o Leonardo. E tem mais. Ele abriu outro arquivo. Era um contrato de promessa de compra e venda. Seu sogro colocou a clínica médica onde o Leonardo trabalha no nome dele. 50% das ações. Isso foi registrado há 3 meses. Eles estavam montando um império para o Leonardo enquanto eu pagava as contas da casa. Exatamente. E o melhor. Encontrei e-mails entre seu sogro e o contador dele discutindo como blindar esses bens de qualquer reclamação futura da Bruna. Li os e-mails com as mãos tremendo. Um trecho dizia: quando ela voltar para o Leonardo, não queremos problemas com divisão de bens. Melhor deixar tudo encaminhado desde já. Seu sogro: minha filha pode reclamar depois? Contador: não se os bens já estiverem em nome de terceiros antes da separação oficial dela. Tecnicamente, você está apenas investindo em negócios. Isso é fraude, murmurei. É exatamente o que vamos provar. Com esses documentos, podemos não só garantir sua parte justa no divórcio, como também processar seus sogros por desvio de patrimônio familiar e conspiração. Quando podemos agir? Já estou preparando tudo. Mas sugiro uma coisa. Vamos expor isso publicamente, na frente da família toda. Quero ver a cara deles quando descobrirem que foram pegos. Sorri pela primeira vez em semanas. Pode preparar, doutor. Eu quero assistir esse show de camarote. 2 semanas depois, minha sogra ligou para a Bruna propondo um jantar de reconciliação familiar. A desculpa era o aniversário de casamento do tio dela. Bruna aceitou na hora, animada. Acho que eles estão tentando te aceitar melhor, Rodrigo. Minha mãe até perguntou se você gosta de vinho tinto ou branco. Fingi surpresa. Sério? Que legal! Por dentro, eu sabia exatamente o que era. O Dr. Márcio tinha previsto. Eles queriam me amolecer antes de fazer a proposta final de separação. Mas eu estava 3 passos à frente. No sábado à noite, cheguei na casa dos meus sogros com um pendrive no bolso e uma câmera discreta instalada na minha camisa. O Dr. Márcio estava de prontidão, esperando meu sinal. A sala estava cheia. Tios, primos, amigos próximos da família. E lá estava ele. Leonardo sentado ao lado do meu sogro, rindo de alguma piada interna. Rodrigo, que bom que veio, meu sogro disse, apertando minha mão com força exagerada. Senta aqui. Preparamos um lugar especial para você. Me colocaram na ponta da mesa, longe da Bruna, longe de qualquer aliado. Estratégia clássica de intimidação. Durante o jantar, as indiretas começaram. O cunhado falou sobre um amigo que largou a esposa porque não conseguia sustentá-la direito. A tia comentou sobre casamentos que terminam quando as pessoas percebem que estão em mundos diferentes. Esperei a sobremesa ser servida. Então levantei, peguei meu copo de vinho. Gostaria de fazer um brinde, anunciei. Todos olharam surpresos. Meu sogro sorriu, achando que eu ia me humilhar ainda mais. Caminhei até a televisão enorme da sala, conectei o pendrive. Um brinde à verdade, porque hoje, finalmente, todo mundo aqui vai conhecê-la. Rodrigo, o que você está fazendo? Bruna perguntou confusa. Aperta o play, amor. Vai ser instrutivo para todo mundo. As primeiras imagens surgiram na tela. Capturas do grupo Planejamento Familiar. As mensagens entre Bruna, os sogros e Leonardo apareceram gigantes para todos verem. Ouvi um grito abafado da tia Cecília. O primo largou o garfo. Bruna ficou branca como papel. Isso é invasão de privacidade! Meu sogro berrou, levantando da cadeira. É documentação legal, corrigi calmamente. Mas espera, tem mais. Mostrei os e-mails com o advogado de divórcio. As transferências bancárias dos imóveis. A sociedade fraudulenta criada entre meu sogro e o Leonardo. Vocês desviaram a herança da própria filha de vocês. Gritei, apontando para meus sogros. Roubaram dela para dar tudo de bandeja para ele. Apontei para o Leonardo, que estava vermelho, tentando sair discretamente. Fica aí, campeão. Você é a estrela do show. Mostrei o contrato da clínica médica, as ações transferidas, tudo. A sala estava em completo silêncio, exceto pelos soluços da Bruna. Vocês me humilharam durante 3 anos. Me trataram como lixo. Fizeram eu me sentir pequeno,
incapaz, indigno. Mas vocês são os verdadeiros fracos. Conspiradores, mentirosos, ladrões. Meu sogro tentou desligar a televisão. Eu bloqueei. E já entrei com divórcio. E estou processando vocês dois por difamação, danos morais e desvio de patrimônio familiar. Meus advogados adoraram o material que entreguei. Saí daquela casa sob gritos, xingamentos e choro. Mas dessa vez, era eu quem tinha o poder. A explosão que causei naquele jantar se espalhou como fogo. No dia seguinte, meu celular não parava de tocar. Tios, primos, até amigos distantes da família querendo saber detalhes. A maioria estava do meu lado, chocada com a traição. A tia Cecília me ligou chorando. Rodrigo, eu nunca imaginei que meu irmão fosse capaz de algo assim. Roubar da própria filha? Estou envergonhada. Eu não queria destruir a família, tia. Só queria que soubessem a verdade. Você fez certo, meu filho. Aquela menina precisa abrir os olhos. Mas quem mais me surpreendeu foi o primo da Bruna, o Fernando. Ele apareceu no meu apartamento numa terça à noite. Cara, posso entrar? Preciso te contar umas paradas. Ele sentou no sofá, visivelmente desconfortável. Olha, eu sempre soube que meu tio era controlador, mas não sabia que chegava a esse ponto. Ontem teve uma reunião de emergência lá em casa. Reunião? Todo mundo foi convocado. Meu tio tentou controlar os danos, disse que você distorceu tudo, que as transferências eram investimentos legítimos, mas ninguém comprou a história. E a Bruna? Destruída. Ela gritou com os pais, disse que eles arruinaram a vida dela, que por causa deles ela perdeu um marido de verdade para ficar correndo atrás de um fantasma. Aquilo me pegou de surpresa. Marido de verdade? Foram as palavras dela. Ela percebeu que foi manipulada o tempo todo, que o Leonardo nunca quis ela de verdade. Só queria o dinheiro e as conexões da família. E o Leonardo? Fernando deu uma risada amarga. Esse é o melhor. Quando a bomba estourou e todo mundo descobriu o esquema, ele tentou se fazer de vítima. Disse que não sabia de nada, que meu tio ofereceu às sociedades e ele apenas aceitou. Mentira descarada. Total. Mas tem mais. A noiva dele descobriu tudo. Como assim, noiva? Pois é. O Leonardo estava noivo há 4 meses. Uma médica que trabalha com ele. Quando ela viu o escândalo, terminou tudo na frente de todo mundo no hospital. Ele virou piada na comunidade médica. Sentiu uma satisfação estranha. E seus sogros? Meu tio está desesperado. Vários parentes cortaram relações. A reputação dele no clube, nos negócios, tudo manchado. Minha tia teve uma crise de ansiedade e está medicada. Não era isso que eu queria, Fernando. Ele me olhou sério. Era exatamente o que eles mereciam, Rodrigo. Você só mostrou quem eles realmente são. O resto foi consequência das próprias ações deles. 3 dias depois, recebi a citação oficial. O processo de divórcio estava andando. Meus advogados entraram com ação de danos morais pedindo R$300 mil. A ação contra meus sogros por desvio de patrimônio pedia a devolução integral dos bens transferidos ilegalmente mais reparação. A guerra judicial tinha começado, e dessa vez eu tinha todas as armas. 6 meses se passaram desde aquela noite. Estou aqui, sentado no terraço do meu apartamento novo, olhando a cidade iluminada, e posso dizer que a vingança tem um gosto muito melhor do que eu imaginava. O juiz deferiu minha ação por unanimidade. Ganhei R$220 mil de indenização por danos morais. Meus sogros foram obrigados a devolver todos os bens que desviaram ilegalmente, mais uma multa pesada por fraude patrimonial. O advogado deles tentou recorrer 3 vezes, perdeu todas. A construtora onde eu trabalho me promoveu para gerente de projetos quando souberam da minha história. O diretor me chamou na sala dele. Rodrigo, um homem que consegue reunir provas, montar estratégia e executar um plano desses com tanta precisão, é exatamente o tipo de profissional que queremos liderando nossos projetos. Dobraram meu salário. Hoje ganho mais que o Leonardo ganhava na clínica. Aliás, sobre ele. O escândalo destruiu a reputação dele completamente. A ex-noiva espalhou tudo nas redes sociais. Ele perdeu metade dos pacientes particulares, foi afastado de cargos importantes no hospital. Última vez que soube, estava tentando recomeçar em outra cidade, mas a internet não esquece. Meus ex-sogros viraram párias no próprio círculo social.
O clube de golfe cancelou a associação deles por conduta antiética. Amigos de décadas cortaram relações. A empresa do meu ex-sogro perdeu contratos importantes quando a história vazou no meio empresarial. E a Bruna? Ela me procurou há 2 meses. Magra, olheiras profundas, completamente diferente da mulher que eu conheci. Rodrigo, podemos conversar? Marcamos num café neutro. Ela chorou durante 20 minutos antes de conseguir falar. Eu estraguei tudo. Perdi você. Perdi a confiança da minha família. Perdi meu próprio respeito. Você fez suas escolhas, Bruna. Eu sei. Só queria te pedir perdão. Você não merecia nada daquilo. Aceitei o pedido de desculpas, mas deixei claro que aquele capítulo estava encerrado. Ela saiu daquele café sozinha e eu nem olhei para trás. Hoje namoro a Paula, uma arquiteta incrível que conheci num evento de trabalho. Ela vem de família simples como a minha. Entende de onde eu vim e para onde vou. Meus pais adoram ela. E o melhor, ela me respeita de verdade. Semana passada cruzei com meu ex-sogro na rua. Ele desviou o olhar, atravessou para o outro lado. Aquele homem que me fazia sentir pequeno agora não conseguia nem me encarar. A vingança não foi me rebaixar ao nível deles. Foi provar que eu sempre fui maior. Mostrei para aquela família inteira que respeito não se compra com sobrenome ou dinheiro. Se conquista com caráter. E hoje, enquanto construo minha vida ao lado de quem realmente me valoriza, posso dizer, valeu cada segundo dessa guerra. Porque eu não só venci, eu renasci das cinzas que eles tentaram me transformar. E isso, ninguém nunca vai poder tirar de mim. Essa história mostra que a verdadeira vingança é reconstruir sua vida e provar seu valor, sem depender da aprovação de quem nunca te mereceu. Rodrigo enfrentou humilhação e conspiração, mas transformou toda aquela dor em força para renascer mais forte. E você? O que faria no lugar dele? Conta nos comentários e deixa seu like se gostou da história. Amanhã tem vídeo novo, então se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder.